Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia e a Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 288. Se você imprimiu e está acompanhando pelo nosso plano de leitura, você sabe que hoje é o terceiro dia na penúltima página. Sabe o que isso significa? Nada, mas fica aí a informação para vocês. Hoje vamos ler 1 Macabeus, capítulo 7, Eclesiástico, capítulos 19, 20 e 21, e Provérbios 22, versículos de 22 a 25. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos utilizar a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para quando o episódio sair você receber uma notificação sempre. É de graça e ainda vale a pena, mesmo que falta só mais 80 dias, 81 dias. O padre aqui não sabe fazer conta, pessoal, foi mal. Mas o que importa é que hoje é o dia 288 e vamos ler o capítulo 7 de 1 Macabeus, os capítulos 19, 20 e 21 de Eclesiástico e os versículos 22 a 25 do capítulo 22 do livro de Provérbios. O primeiro livro de Macabeus, capítulo 7. Demétrio I. No ano 151, Demétrio de Seleuco partiu de Roma, desembarcou com poucos homens numa cidade do litoral, e aí começou seu reinado. Quando ia entrar no palácio real de seus antepassados, as tropas prenderam Antíoco e Lísias para levá-los a Demétrio. Disseram isso a Demétrio, e ele respondeu: nem ver a cara deles. Então os soldados os mataram, e Demétrio subiu ao trono imperial. Todos os israelitas apóstatas e ímpios se apresentaram a ele, guiados por Alcimo, que aspirava o cargo de sumo sacerdote, e acusaram o povo diante do rei. Judas e seus irmãos exterminaram todos os teus partidários e nos expulsaram de nosso país. Envia alguém de tua confiança para inspecionar os estragos que Judas causou a nós e à tua província, e para castigar a eles e a todos os que os apoiam. O rei escolheu Báquides, grande do reino, governador da região de além do rio, homem influente e de sua confiança. Enviou-o com o ímpio Alcimo, confirmado no cargo de sumo sacerdote, com ordem de castigar os israelitas. Partiram. Entraram em Judá com exército numeroso e mandaram uma embaixada a Judas e a seus irmãos, com ofertas falsas de paz. Mas quando os judeus os viram com exército numeroso, não fizeram caso da embaixada. Apesar disso, uma comissão de letrados reuniu-se com Alcimo e Báquides para encontrar uma solução justa. Os primeiros a pedir a paz por parte dos israelitas eram os leais, porque diziam: aquele que veio com o exército é um sacerdote da estirpe de Aarão. Ele não vai nos trair. Báquides falou com eles em tom pacífico e lhes jurou: não vos maltrataremos, nem a vós nem a vossos amigos. Deram-lhe crédito. Então ele prendeu 60 e os matou num só dia, segundo este texto da Escritura. Lançaram ao redor de Jerusalém os cadáveres e derramaram o sangue de teus fiéis, e ninguém os enterra. O povo ficou presa do pânico diante dos invasores. Comentava-se: eles não têm sinceridade nem honradez, faltaram à sua palavra e a seu juramento. Depois Báquides partiu de Jerusalém para acampar em Bet-zete. Mandou prender muitos dos seus desertores e alguns do povo. Ele os assassinou e jogou na cisterna grande. Deixou a província nas mãos de Alcimo, com um destacamento para apoiá-lo, e voltou para onde estava o rei. Alcimo teve de lutar para defender seu cargo de sumo sacerdote. Uniram-se a ele todos os agitadores do povo e se apossaram de Judá, fazendo enorme estrago em Israel. Quando Judas viu que Alcimo e sua gente faziam mais dano aos israelitas que os pagãos, saiu por todo o território de Judá para castigar os desertores e impedi-los de fazer incursões pela região. E quando Alcimo viu que Judas e os seus se refaziam, compreendeu que não poderia resistir a eles e voltou para junto do rei com gravíssimas acusações. Derrota de Nicanor. Então o rei enviou Nicanor, um de seus mais famosos generais, inimigo mortal dos israelitas, com o encargo de exterminar o povo.
Nicanor chegou a Jerusalém com grande exército e enviou a Judas e seus irmãos esta mensagem, com palavras falsas de amizade: Não façamos guerra. Sairei com alguns homens para uma entrevista amistosa convosco. Chegou aonde estava Judas e saudaram-se amigavelmente. Mas os inimigos estavam preparados para sequestrar Judas. Judas descobriu que a visita de Nicanor era uma armadilha e ficou com tanto medo dele que não quis tornar a vê-lo. Então Nicanor se deu conta de que seu plano havia sido descoberto e saiu para lutar contra Judas junto a Cafar Salama. Nicanor teve umas 500 baixas e os restantes fugiram para a cidade de Davi. Depois desses acontecimentos, Nicanor subiu ao monte Sião. Alguns sacerdotes e anciãos do povo saíram do templo para saudá-lo amistosamente e mostrar-lhe o holocausto que era oferecido pelo rei. Mas ele zombou deles, caçoou, cuspiu neles, proferindo insolências, e jurou, encolerizado: Se não me entregais agora mesmo Judas e seu exército, quando eu voltar vitorioso, incendiarei este templo. E saiu enfurecido. Os sacerdotes entraram e, de pé diante do altar e do santuário, disseram entre lágrimas: Tu escolheste este templo, dedicado a teu nome, para que servisse de casa de oração e súplica para teu povo. Castiga esse homem e seu exército. Caia ao fio da espada. Recorda suas blasfêmias, não dês repouso a eles. Nicanor saiu de Jerusalém e acampou em Bet-Horon. Aí juntou-se a ele um exército sírio. Judas acampou em Adasa com 3.000 homens e rezou assim: Quando os embaixadores do rei blasfemaram, teu anjo saiu e matou 185.000. Esmaga hoje igualmente esse exército diante de nossos olhos, para que todos saibam que ele blasfemou contra teu templo. Julga-o conforme sua maldade merece. Os exércitos entraram em combate no dia 13 de março. O exército de Nicanor foi derrotado. Ele próprio caiu em primeiro lugar na batalha. E seus soldados, ao ver que Nicanor havia caído, jogaram as armas e fugiram. Os judeus os perseguiram um dia de marcha, de Adasa até Gazara, fazendo soar atrás deles as trombetas de alarme. De todas as aldeias judaicas ao redor saiu gente para barrar os fugitivos, que se voltavam uns contra os outros. Todos caíram à espada, não escapando um sequer. Depois pegaram o saque e os despojos. Cortaram a cabeça e a mão direita de Nicanor, que ele havia estendido insolentemente, e as levaram para pendurá-las diante de Jerusalém. O povo alegrou-se muitíssimo e festejou esse dia como dia de grande júbilo. Decidiram celebrar anualmente essa data, 13 de março. Judas teve paz por algum tempo. O livro de Eclesiástico, capítulo 19. Quem se entrega à bebida não se tornará rico. Quem despreza o pequeno irá se arruinando. Vinho e mulheres extraviam homens inteligentes. Quem anda com prostitutas se torna descarado. Podridão e vermes se apoderarão dele, e seu descaramento será aniquilado. Calar e falar. Quem confia rapidamente não tem juízo. Quem peca prejudica a si mesmo. Quem se alegra pensando mal será condenado. Quem resiste aos prazeres coroa sua vida. Quem domina a língua viverá sem brigas. Quem detesta a murmuração sofrerá poucos males. Não repitas uma murmuração e não ficarás prejudicado. Não o contes nem a amigo nem a inimigo, e não o descubras, a não ser que incorras em pecado. Alguém te ouviu? Guarda-se de ti, e um dia te odiará. Ouviste algo? Morra dentro de ti. Aguenta, pois não arrebentarás. Tal notícia põe o nécio em transe, como a criança a parturiente. Flecha cravada na coxa é a notícia nas entranhas do nécio. Pergunta a teu amigo, talvez não o tenha feito, e se fez algo, para que não o repita. Pergunta ao próximo, talvez não o tenha dito, e se o disse, para que não o repita. Pergunta ao amigo, muitas vezes é calúnia. Não confies em qualquer palavra. Há quem tenha um deslize sem querer. Quem não pecou com a língua? Pergunta ao próximo antes de repreendê-lo, e deixa lugar à lei do Altíssimo. Sabedoria e temor de Deus. Respeitar o Senhor é síntese da sabedoria.
cumprir sua lei é toda a sabedoria. Não é sabedoria ser experiente na maldade. Não é prudência a deliberação dos perversos. Há uma astúcia que é detestável, e há insensatos que carecem de sabedoria. É melhor o pouco inteligente que respeita o Senhor que o muito inteligente que viola a lei. Há uma astúcia exata e ao mesmo tempo injusta. Há quem é sagaz para aparentar retidão. Há quem anda encurvado e aflito, enquanto por dentro está cheio de enganos. Ele se faz de cego, se faz de surdo, e quando não esperas, te engana. E se lhe falta força para prejudicar-te, quando encontrar uma ocasião, te prejudicará. O homem se conhece pelo aspecto. Reconheces o sensato ao encontrá-lo. A maneira de vestir, de rir, de caminhar, manifestam o caráter de um homem. Capítulo 20. Há repreensões inoportunas e há quem cala por prudência. É melhor repreender que irritar-se. Quem confessa a culpa se livra da desgraça. Eunuco que suspira por deflorar uma donzela é quem faz justiça com a violência. Há quem cala e passa por sábio. Há quem se torna antipático por ser tagarela. Há quem cala porque não tem resposta e há quem cala porque espera seu momento. O sábio cala até o momento oportuno. O nécio não aguarda a oportunidade. Quem fala muito se torna odioso. Quem se arroga autoridade é detestado. Há desgraças que acabam bem e há lucros que arruinam. Há presentes que não servem para nada e há presentes que valem o dobro. Há honras que trazem humilhações e há quem pela desgraça levantou a cabeça. Há quem compra muito a pouco preço e depois o paga 7 vezes mais. O sábio, com poucas palavras, se torna simpático. O nécio esbanja sua cortesia. O presente do nécio não te serve para nada, porque olha para ele com 7 olhos. Presenteia pouco, critica muito, abrindo a boca como leiloeiro. Hoje empresta, amanhã reclama. Que homem odioso! Diz o nécio: não tenho amigos, não há quem agradeça meus favores. Os que comem meu pão são línguas más. Quantos e quantas vezes caçoam de mim? É melhor escorregar no chão do que na língua. A queda dos perversos se precipita. Homem antipático é como boato inoportuno que não cai na boca dos nécios. Provérbio dito por um nécio é rejeitado, porque não sabe dizê-lo a tempo. Há quem, por pobreza, não pode pecar e descansa sem remorsos. Há quem destrói a si mesmo por timidez e há quem se destrói por falsos respeitos. Há quem promete a um amigo por timidez e o converte em inimigo sem necessidade. Mentira. A mentira é uma infâmia para o homem. Não cai da boca dos nécios. É melhor o ladrão que o mentiroso. Os dois herdarão a perdição. O mentiroso vive desonrado e sua ofensa sempre o acompanha. O sábio. Quem fala bem abre caminho para si. O prudente agrada aos nobres. Quem cultiva a terra recolhe sua colheita. Quem agrada aos nobres encontra o perdão das culpas. Presentes e favores cegam o sábio. São mordaça que impede a repreensão. Sabedoria escondida e tesouro oculto, para que valem? Quem oculta sua insensatez é melhor de quem oculta a própria sabedoria. Capítulo 21. Pecado, consequências e remédio. Filho meu, pecaste. Não o repitas, mas reza pelos pecados passados. Foge do pecado como da cobra. Se te aproximas, te morderá. Seus dentes são dentes de leão que destroçam vidas humanas. A injustiça é a espada de 2 gumes e sua ferida é incurável. Crueldade e arrogância destroem a riqueza. A casa do soberbo ficará deserta. A súplica do pobre vai da boca aos ouvidos e Deus logo lhe faz justiça. Quem odeia a correção segue as pegadas do pecador. Quem teme o Senhor se arrepende de coração. O fanfarrão é conhecido de longe. O sensato reconhece os próprios deslizes. Quem constrói sua casa com dinheiro alheio recolhe pedras para seu próprio mausoléu. Um bando de malfeitores é um fardo de estopa que termina em chama de fogo. O caminho dos perversos está pavimentado, mas desemboca no fundo do abismo. Quem guarda a lei domina seus pensamentos.
Respeitar o Senhor é sabedoria consumada. Nécio e sábio. Quem não é habilidoso não aprende, mas há uma habilidade que produz amargura. O saber do sábio é cheia que cresce. Seu conselho é fonte de vida. A mente do nécio é vasilha quebrada, que não retém nenhum conhecimento. Quando o inteligente ouve uma palavra sábia, ele a louva e acrescenta outra. O imbecil a ouve, zomba e a joga para trás das costas. A explicação do nécio é fardo na viagem. Os lábios do prudente sabem agradar. A assembleia solicita o discurso do prudente e reflete sobre suas palavras. A sabedoria é prisão para o nécio. A prudência é cárcere para o insensato. A instrução é para o nécio como grilhões nos pés, como argola no braço direito. A instrução é para o inteligente joia de ouro, bracelete no braço direito. O nécio ri sonoramente, o precavido apenas sorri. O pé do nécio se precipita casa adentro. O homem de experiência se detém com respeito. Já na porta, o nécio xereteia a casa. O bem-educado fica fora. É falta de educação escutar atrás da porta. O sensato morreria de vergonha. Os insolentes falam com insistência. O prudente pesa suas palavras na balança. O nécio tem a mente nos lábios. O sábio tem os lábios na mente. Quando o ímpio amaldiçoa Satanás, amaldiçoa a si mesmo. Quem murmura, mancha a si mesmo, e o detestam na vizinhança. O livro de Provérbios, capítulo 22, versículos de 22 a 25. Não explores o pobre, porque é pobre. Não atropeles o infeliz no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa dele e despojará a vida dos que o despojam. Não te associes ao colérico, nem andes com o irascível, para que não te acostumes a seus caminhos e faças para ti uma armadilha mortal. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado por continuamente nos guiar pelo caminho certo. Pedimos que nos ajudes não apenas a conhecer o caminho certo, mas a escolhê-lo. Não apenas a conhecer a forma correta de se viver, mas realmente escolher viver dessa forma. Sem a tua ajuda, Senhor Deus, sem a tua graça, podemos até saber, mas não vamos conseguir escolher. Podemos entender, mas não agir. Então, por favor, nos ajude não só a conhecer a tua lei, tua vontade, tua sabedoria, mas a sermos sábios e a andar na tua lei, a seguir a tua vontade, hoje e sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uau, né? O que vimos aqui em 1 Macabeu é que aconteceu da última vez e o que vimos acontecer várias vezes em Crônicas, Reis, Josué, Juízes, que é o seguinte: um rei assume, aí cai. Aí outro rei assume e ele cai também. E assim vai e vai, ascensão e queda. Vimos isso de novo hoje. E vimos também que os judeus continuam a lutar. Agora temos a ascensão de Demétrio, filho de Seleuco, né? E o Império Seleucida. É um grande poder que surgiu após Alexandre o Grande. E agora Demétrio está em guerra contra os israelitas também. Ele matou Antíoco e Lísias e enviou Baquides. Eu nunca sei como dizer esses nomes, tá? Os nomes em hebraico, os nomes dos judeus, são até tranquilos, eu tô acostumado. Mas esses aqui, sei lá, é como se eu estivesse falando grego, entendeu? Enfim, seguindo em frente. Temos novamente o testemunho de Judas Macabeu e dos homens de Israel. Que eles vão para a batalha, mas sempre rezam antes. E tem uma grande sabedoria nisso, e a gente já viu isso em diversos momentos ao longo dessa jornada. Que você e eu somos chamados a uma batalha, né? Nossa batalha, como eu disse já 1000 vezes, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E como cristãos, devemos rezar e dizer: Senhor, a batalha é sua, Senhor Deus, a vitória é tua. Então o que precisamos fazer é invocar o nome do Senhor sempre que entrarmos em batalha, porque enfrentamos constantemente essa batalha espiritual. Inclusive, hoje, no capítulo 19 de Eclesiástico, fala disso, né? E nossa, é incrível, fala sobre a virtude do autocontrole e de saber a hora certa de falar. Por exemplo, diz lá: não repitas uma murmuração. Fala se isso aqui não é sábio. Não repitas uma murmuração e não ficarás prejudicado. Antes disso, no versículo 4 do capítulo 19, tem: quem confia rapidamente não tem juízo. Nossa,
Já falamos sobre testar um amigo antes de confiar nele, né? Mas aqui diz: quem confia rapidamente não tem juízo. E esse aqui: quem se alegra pensando mal será condenado. E quem domina a língua viverá sem brigas. Então quem se alegra pensando mal será condenado. E às vezes a gente se alegra com a maldade quando alguém peca, né? Ou também às vezes ficamos felizes quando o pecado de alguém é descoberto. Tipo, quando é alguém que não gostamos, não por justiça, mas por vingança. Meio que quando você descobre que aquela pessoa que você não gostava por algum outro motivo realmente fez algo ruim e todo mundo viu e você fica, eu falei que ela não prestava. E você meio que fica feliz com isso. Porém, aqui a Bíblia está dizendo: quem se alegra pensando mal será condenado. E não repitas murmuração. Daí continua: não o contes nem a amigo nem a inimigo. E não o descubras, a não ser que incorras em pecado. Tipo, não espalha nada de jeito nenhum, a menos que manter segredo seria cometer um pecado, né? E eu amo essa parte. Ouviste algo, né? Ouviu uma fofoca? Morra dentro de ti. Cara, isso aqui. Se você tem problemas com fofoca, esse capítulo aqui você tem que guardar no seu coração. Ele vai ser muito útil para você rezar junto, para você refletir. Ouviste algo? Morra dentro de ti. Aguenta, pois não arrebentarás. Que nem você fala: pessoal, tem uma coisa que eu ouvi que eu preciso falar pra vocês. Guarda pra você, aguenta, pois não arrebentarás. Você não vai explodir, não conta pra ninguém. Tal notícia põe o nécio em transe, como a criança a parturiente. Flecha cravada na coxa é a notícia nas entranhas do nécio. Cara, bom demais, porque sempre somos tentados, né, de nossa, eu preciso contar isso pra alguém. Mas pois é, guarda pra você. Daí os conselhos continuam. Pergunta a teu amigo, talvez não o tenha feito. E se fez algo para que não o repita. Pergunta ao próximo, talvez não o tenha dito. E se o disse, para que não o repita. Questiona o seu amigo, conversa com ele, vai ver se trata de uma calúnia contra ele. Dê às pessoas o benefício da dúvida. Tem uma regra em mosteiros, dos monges, né? Nos mosteiros onde eles vivem, tem uma regra que é assim: sempre suponha a boa vontade de seu irmão ou irmã. Eu acho isso tão sábio. E a gente pode aplicar isso em qualquer lugar, né? Seja num convento, mosteiro, ou em casa com a nossa família. Sempre suponha a boa vontade de seu irmão ou irmã. E é disso que Eclesiástico está falando aqui. De sempre perguntar antes, né? Conversa com seu amigo para ver a versão dele da história. Beleza. Pessoal, tem tanta coisa boa aqui, mas vamos destacar só mais uma coisa. Mas eu acho que aqui no livro de Eclesiástico, no livro de Provérbios, nesses livros de sabedoria, é interessante você pegar e ir anotando as partes mais interessantes para você rezar junto com elas depois e refletir sobre como aplicar elas na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus sobrinhos, dos seus irmãos, sei lá. Anota porque aqui é pouco tempo, né? Não dá para falar de tudo. Então eu acho interessante você ir anotando num caderno, num post-it, no celular mesmo, mas enfim. Vamos lá para o final do capítulo 20, no versículo 19. Diz o seguinte: homem antipático é como boato inoportuno que cai da boca dos nécios. E depois diz: provérbio dito por um nécio é rejeitado, porque não sabe dizê-lo a tempo. E isso é muito verdade, né? E o autor de Eclesiástico menciona várias vezes que sabedoria mal colocada deixa de ser sabedoria. Você tem que saber a hora certa de falar as coisas, mesmo que seja uma coisa boa. E isso é o que chamamos de prudência, que é fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. E é por isso que sabedoria é algo prático, porque assim como a prudência, se trata de fazer a coisa certa no momento certo e da maneira certa. Voltando ao texto, né? Homem antipático é como boato inoportuno, que não cai da boca dos nécios. Provérbio dito por um nécio é rejeitado porque não sabe dizê-lo a tempo. Então, de novo, né, se trata do dom da prudência. Essa habilidade de saber o momento certo de agir e de falar. E saber o momento certo das coisas é uma bênção, não só para nós, mas para os outros ao nosso redor. Mas o nosso momento de falar acabou por hoje. Porém, ouvimos bastante a palavra de Deus e permitimos que ela nos ensinasse sua sabedoria para que ela molde nossos corações, nossas mentes, a nossa forma de falar, nossa forma de enxergar e de viver. E a forma como amamos uns aos outros e a Deus. Eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.